do lado de Lama, no centro de São Paulo, é o Vale Lucas do Josina. Anhangabaú. Exatamente. O Vale, acho que o nosso ouvinte deve até... Não, nem se lembra, né, que foi entregue. Ele é do Vale, Ana? O Lucas, não sei, ele está no Vale nesse Aham. instante, mas o Vale foi entregue só que com uma área ainda cercada, Joel, fechada para o público passar, e hoje finalmente isso foi desfeito. O Lucas Josino vai falar sobre as mudanças que aconteceram por lá hoje, meses depois da inauguração, da entrega das obras, né, Josino? Boa tarde para você. Quase 2 anos e aumento de grana, né? Porque o tempo foi passando e o valor da obra foi aumentando também. Lucas Josino, como a Ana disse, as grades já foram retiradas. A porteira está aberta mesmo, Josino? Boa tarde. Está aberta, Joel. Boa tarde para você. Grande abraço para Ana, bem-vinda de volta depois das férias. Forte abraço também para os nossos ouvintes. Uma excelente semana a todos. Vale do Anhangabaú agora entregue, aberto à população, ao público de São Paulo, de todos os cantos do país, mas não está aquelas mil maravilhas, viu, Joel e Ana? É bom a gente deixar isso claro. Os banheiros, por exemplo, estão com vários problemas. Alguns banheiros lá estão completamente detonados, mas a parte externa do Vale do Anhangabaú, aquele concreto, aquela parte muito grande, está conservada, foi aberta hoje para a população. Antes, como a Ana disse, tinham colocado grades, o consórcio que administra o local tinha colocado grades para que as pessoas não passassem lá, estava aberto de forma parcial. Isso desde julho, quando foi reinaugurado, com uma cerimônia do prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e também o pessoal do consórcio. Mas a partir de hoje, o consórcio está administrando o local. Passou a responsabilidade, então, para o consórcio Viva o Vale pelos próximos 10 anos. O Vale, de qualquer forma, foi privatizado e agora vai ser explorado comercialmente por esse consórcio, que vai fazer alguns quiosques ali no local, vai vender alguns produtos, comida, acessórios, tudo que as pessoas precisam que andam ali pelo Vale do Anhangabaú. A gente viu um grande espaço cinza com poucas árvores. Ali era um lugar que tinha muita árvore, algumas foram podadas, outras retiradas dali. As pessoas com as quais a gente conversou dividiram a opinião. Umas têm opinião favorável, gostaram do local para ter mais iluminação, mais segurança, conseguem fazer uma caminhada num espaço que é como se fosse um oásis no meio da cidade de São Paulo, porque é um espaço grande que você consegue fazer algum exercício físico. Outras pessoas disseram para a gente que é mais um espaço cinza numa cidade que é a selva de pedras. Queriam árvores, queriam um lugar mais arborizado, mais da natureza, e não é o que a gente viu hoje. Também aquelas águas, na verdade aquele show de águas que a gente viu na inauguração, hoje não foi ligado, não foi, de certa forma, utilizado pelo consórcio. Uma reunião às 10 da manhã marcou, então, essa troca de gestão que antes era do município, agora do consórcio Viva o Vale. Foram 2 anos de obras, as obras começaram em 2019, teriam previsão para ser entregues em 2020, em junho de 2020, mas por causa de problemas judiciais, a entrega foi adiada por 7 vezes, até que em julho desse ano houve essa reinauguração e agora no mês de dezembro, dia 6 de dezembro, o Vale do Anhangabaú foi totalmente reaberto à população. As obras custaram 105 milhões de reais nesses 2 anos para os cofres públicos. Inicialmente, o valor que seria gasto era de 80 milhões, mas por causa dos problemas nas obras, os adiamentos, os atrasos, aí sim acabou custando quase 15% superior do que se gastaria, 105 milhões de reais. E agora o consórcio promete fazer algumas atividades culturais, limpeza, também ser responsável pela segurança e explorar comercialmente o Vale do Anhangabaú, que é um dos pontos, cartões postais da cidade de São Paulo, que já teve marcos importantes, muitas comemorações, muitos protestos, já está de volta à população, à capital paulista. Joel e Ana. Ok, Josino, muito obrigado, viu? Demorou, Valeu. saiu, mas o preço aumentou, né? Saiu mais dinheiro dos nossos bolsos. Você viu que havia uma previsão de 85 e acabou se fechando com quanto? 119. 15% a mais, segundo o Josino. 35 milhões quase aí no total, né? Dinheiro pra caramba. Por isso que estávamos bem preocupados com a demora, né? Não é só, tá demorando a entregar, não podemos desfrutar do parque. Esse é um ponto.
Agora, o outro ponto é que foi aumentando e muito o preço das coisas. Isso. E agora que está entregue, o que isso agrega à região central? Né? O que isso vai trazer de benefício? Tirar as grades, tem um outro ponto. A gente já agradeceu aqui ao Josino. Tchau, Josa. Que é também você aumentar a área de circulação das pessoas. Porque tem muito comércio, restaurante, naquela área tinha que dar a volta no gradil para conseguir alcançar o outro lado do vale. Enfim, agora pelo menos essa circulação está livre. Agora, o que mais? Quem vai contar pra gente é o Marco Antônio Sabino. Continuando nesse assunto e agora com um pouco de bastidor também, né? Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Sabinão, meu amigo, muito boa tarde. Tudo Como bem, é que você Sabino? tá, hein? Boa tarde, Joel. Ana, bem-vinda de volta. Obrigada. Depois é a cor dela, Joel. Já tá até com outra cor, né? Viu, coradinha e tal. Agora é tratar pra durar, né? Porque até poder ir pra praia de novo vai demorar. E ela voltou com umas sardinhas, sabe aquelas sardinhas assim? Eu não lembro de ter te visto. O Quando sol toma acende. aparece, Isso com protetor 70, viu? Você sabe que pessoa que tem isso é peralta, não é? Quando você vê aqueles menininhos assim com sardinhas, você fala, meu Deus. O Denis, o Pimentinha, no desenho, ele tem uma sardinha. Você era peralta quando era garota? Menininha? Mezzo. Um pouco sim, um pouco não. Porque hoje você é mais caxiona, você é mais Você séria acha? e tal, eu acho. O tempo todo. Bem, Então bem. tá bom. O importante é ter essa imagem aí, viu, Sabino? O importante é carregar essa essência aí, ó. E aí, Sabino? Então, boa tarde também ao João, aos ouvintes. Anhangabaú, novela em Anhangabaú. Como eu disse aí, o Josino, foram 7 adiamentos. Vou contar um off para vocês, que eu participei de uma reunião, inclusive, em que a primeira previsão não era nem em junho para ser entregue como foi, né? Este ano, parcialmente. A primeira era abril de 2020. O desejo era se fazer a Semana Cultural de 2020 já lá, e não aconteceu. É verdade que houve problemas aí na concessão. Ela foi para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas fez várias ponderações. O primeiro colocado, o consórcio que ganhou a concessão, acabou não cumprindo algumas determinações da Prefeitura, então se partiu para o segundo colocado. Esse segundo colocado é que efetivamente vai fazer a administração. Mas a questão é que quando poderia ser entregue o Anhangabaú, quase que pronto, detalhes, foi entre outubro e novembro. Qualquer político teria inaugurado obra com essa circunstância no Anhangabaú. Mas entre outubro e novembro do ano passado, Bruno Covas ainda era vivo, a avaliação era que aquilo implicaria numa invasão dos moradores de rua na região e que isso geraria problemas na imagem, na campanha do PSDB. Então acabou sendo adiado de novo. E aí se tentou que os quiosques fossem ocupados, porque os quiosques ali vão ser... Você acha que pode ter chegado ao ponto de dizer assim para a empresa parceira, responsável pelas obras, tira o pé, diminui a velocidade aí? Não acho que tenha acontecido isso, mas eu acho que se avaliou também politicamente. Esse foi um dos fatores que foram considerados ali para não inaugurar naquele momento. Os quiosques, por exemplo, que talvez seja a maior fonte de renda ou uma das maiores fontes de renda da empresa concessionária, porque ali vão funcionar, podem funcionar livrarias, pequenos cafés, não estão funcionando. Até agora não foram concedidos também. O mirante que estava previsto também não foi construído. Os banheiros, como disse o Josmar, também não foram entregues como deveriam. E mesmo assim se gastou muito mais do que se previa. Tem uma fonte lá, né? Não sei se vocês sabem, tem uma fonte luminosa. Tal. Água brota do chão, né? Uma coisa Isso, bem água bonita. brota do chão, é bonita. Show de luzes. Isso. É bonita, é bonito. Vai ser legal, Mas, na verdade, o Anhangabaú ainda está incompleto, apesar de tanto tempo. Ele não está sendo entregue do jeito que se queria. Vamos ver se a concessionária vai fazer esses ajustes. O que deu certo lá foi a pista de skate. A pista de skate já foi tomada pelos jovens e efetivamente deu certo. Eu sou muito a favor de concessões públicas. Eu acho que é um jeito do governo, das administrações, gastarem mais dinheiro em objetivos mais importantes. Educação, cobrar pela saúde. qualidade também. Mas a gente tem que ficar de olho aí para ver como é que vai ser a administração do Vale do Anhangabaú. Você está falando nos skatistas. Hoje pela manhã nós estivemos lá também com o Josino e tinha, cara, um skatista lá, um cara muito habilidoso. Ele me chamou até a atenção, sabe? Ele deitou um cone, cara, ele ficava toda hora pulando aquele cone e não errava uma, sabe? Ele já caía ali, equilibrado e tal, porque normalmente o skatista, quando vai fazer essas manobras, ele cai, né? É difícil ver um cara conseguir. É difícil ver um cara conseguir fazer
uma manobra completa. Esse cara é bom pra caramba. E é legal ter área dedicada para essas pessoas, porque tem pouca na cidade, né, Joel? E tem uma demanda gigante. É só ir lá no Anhangabaú, passar na Praça Roosevelt. Essas áreas são muito usadas. E agora, como se transformou em um esporte olímpico, inclusive com medalha pro Brasil, Mais a começar ainda, pela né? fadinha, é claro que tem muita criança sentindo essa vontade de subir no shape, né? Vocês sabiam que aqui, no Jabaquara, no final da Avenida Roberto Marinho, bem no final ali, onde se pretende construir a ligação com a Imigrantes depois, né? Esse é o projeto original da Avenida Roberto Marinho. Imigrantes? A ligação, a Roberto Marinho, o objetivo é ligar ela na Imigrantes por um túnel. É que esse projeto Embaixo ainda da não, Pedro não Bueno. saiu do papel. Joseph Safra. Joseph Safra. Não saiu do papel ainda isso, Você né? sabe dessa, Ana? Não. Sabendo. Voltando de férias, estão querendo trocar o nome da Imigrantes. Ah, sim. Tô Trocar o nome sabendo. da rodovia. Ah, do sim, Imigrantes. isso é. Joseph Safra. É Brincadeira, né? Mas desculpe, ô Sabino. Mas, enfim, ali naquela ponta, no final da obra ali, tem uma pista de skate reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo. Olha. E é uma pista pública. Uma pista que Muito as legal. pessoas... Mas deixa eu falar uma coisa para vocês importante ainda sobre jovens, crianças, que é sobre educação. A gente tem tratado desse assunto aqui. Olha só o que está para acontecer. A gente tem falado da falta de condições das escolas, demos números aqui de escolas mal aparelhadas, demos números de falta de investimento em tecnologia para que as crianças possam assistir às aulas híbridas, ou aquelas que tinham que assistir aulas híbridas durante o auge da pandemia. Enfim, várias questões envolvendo a educação. E vocês sabem que é obrigatório, pela Constituição Federal, que os municípios investam 25% do orçamento, de todo o dinheiro arrecadado, em educação. Isso é obrigatório. Não tem conversa. Não tem conversa. Mas os prefeitos estão reclamando, dizendo que não está sendo possível cumprir essa meta. E aí a Frente Nacional de Prefeitos comprou uma briga para passar no Congresso Nacional uma lei que vai deixar para trás essa exigência. Não haverá mais a necessidade de se investir 25%. A ideia é não ter nenhuma meta ou Não, reduzir esse essa é uma percentual? discussão que ainda está em andamento. Se vai reduzir Cara, ou se deixar solto, Deus me livre. ou se Então- durante um tempo não vai ter essa meta e depois ela volta. Mas o fato é o seguinte, já no ano passado, 370 municípios brasileiros não cumpriram. Isso significa improbidade do prefeito. O prefeito pode ser afastado por causa disso. E esse ano... Porque não consegue. Não cumpriu porque não consegue, porque o dinheiro está lá, é o percentual, né? Mas a desculpa é de que o dinheiro foi gasto com pandemia, com outras despesas e, portanto, não vai investir em educação. E a previsão esse ano é que 800 municípios não cumpram essa determinação. Quer dizer, e além disso, 93% dos municípios brasileiros acabaram investindo menos em educação este ano, 2021, do que no ano passado. Mesmo cumprindo a meta de 25%. Então, para a gente ficar de olho, porque aí sim por trás, Joel, tem questões políticas, basicamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fazendo ali um gesto para os prefeitos que não estão conseguindo cumprir. Sabino, você já viu que no nosso país, infelizmente, a gente faz de tudo para ficar apagando incêndio, e você não vai na origem do problema. Se você coloca um gestor numa empresa quebrada, o que é que o gestor vai fazer? Ele vai identificar onde está o problema, vai fazer os levantamentos e falar, olha, tem que enxugar aqui, resolver aqui para que a gente tenha uma empresa saudável. Nós sabemos onde é que está boa parte do problema da gestão pública brasileira. Não só em âmbito federal, mas estadual e municipal. Cara, a máquina pública é inchadíssima e ela precisa ser enxugada. Não é? Tem que haver um enxugamento da máquina pública. Senão não vai adiantar, cara. Você vai diminuir de 25 para 22, de 22 para 21. Chega uma hora que você não vai ter condição mais. E o que me chama a atenção é o seguinte: as poucas regras boas que tem, nós estamos suspendendo. Quer dizer, uma boa regra é investir 25% em educação. Talvez seja até pouco. Isso. Né? Mas nós vamos acabar com uma regra boa. Mas é porque os prefeitos não estão tendo dinheiro por causa da pandemia. Bom, esse é um problema brasileiro em que o governo federal devia estar envolvido, os governos estaduais deveriam estar envolvidos para ajudar as prefeituras a cumprir isso. E não tirar a regra para beneficiar o prefeito. Ou apenas nesse período que a gente passou de pandemia, abrir uma exceção, Sabino, Cara, mas já mudar isso para o ano que vem, já voltar com essa exigência. Para pensar a gravidade que nós estamos enfrentando hoje na educação. Vocês sabem que
Os alunos, alguns deles, segundo especialistas, vão demorar pelo menos 11 anos para recuperar o tempo perdido. Isso. Então você concorda comigo que o aluno, principalmente da rede pública hoje, ele vai precisar mais do que nunca de apoio, de auxílio, de recursos mesmo? E de repente vem uma história como essa para reduzir verba em um momento tão crítico em que precisávamos aumentar a verba, não é? Isso vai fazer com que lá na frente a disparidade seja ainda maior do aluno da rede pública com o aluno do colégio particular. Não vai ter briga, João. Não vai ter pô. briga, já Hoje era. já é difícil, imagine nessa A realidade. distância vai ser ainda maior, né? É. Não adianta a gente definir cotas, a Não. gente tentar criar qualquer É apagar incêndio, política isso. de. Exatamente, porque né, a gente está esquecendo o básico, que é lá atrás, a educação. claro. E quantas oportunidades nós perdemos, né? A Coreia, por exemplo, era um país que não podia ser comparado ao país. A Coreia nos passou há muito tempo. Por quê? Investimento maciço em educação e tantos outros países. Tantos outros países. Gerações e gerações perdidas. Exato. Total razão. É isso por hoje, Sabino? É isso. Obrigado, viu, gente? Ia saber algumas outras coisas mais, mas fica para quarta-feira. Fica, falamos na quarta um pouco de bastidor político. Valeu, querido. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Sabino. Sabino. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, Bora tchau. lá. Intervalo. 2h18, esse é o Bora Brasil e você está aqui na nossa frequência, a frequência da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes.